Diz assim, então, a Neemias 9:38. Por causa de tudo isso o quê? Tudo que é narrado no capítulo 8, tudo que é narrado no capítulo 9, tudo que Deus vinha fazendo, mas que está muito claro, ficou muito claro nesses dois capítulos. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel, por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram seu selo sobre ela. Por causa de tudo isso, nós, então, fazemos uma aliança fiel por escrito. A vida, ela se sustenta a partir dos compromissos que nós temos. Compromisso com Deus, no sentido vertical. Compromisso conosco. Hoje à noite eu vou pregar, pela graça de Deus, sobre Sansão, falando entre a vida e a morte. Nós estamos no Setembro Amarelo, para poder chamar a atenção para o número de pessoas que se suicidam. E Sansão se suicidou. E nós vamos pensar sobre isso hoje. Como é que um homem tão forte praticou o suicídio, tá? Tem que ter um compromisso com a vida. Um compromisso com a nossa vida emocional. Ver como é que nós estamos. Compromisso com a nossa vida física. Como é que nós estamos fisicamente. Tem que ter um compromisso com o outro. Compromisso de casamento. Ontem, Tiago e Vanessa, foi ontem? Completaram quantos anos mesmo? 5 anos de vida conjugal. Bênção de Deus, né? Uma salva de palmas para eles aí. Bênção de Deus. Então, compromisso no casamento, compromisso na família, compromisso uns com os outros, na igreja, na sociedade. A vida, ela se constitui por compromissos. De tal modo que quem não quer assumir compromisso, não está, na verdade, vivendo a vida que deveria viver. Compromisso tem a ver com alianças. Alianças. Alianças que nós formamos. Alianças que nós estabelecemos. E nós temos que tomar muito cuidado com nossas alianças. Muito cuidado. Nós encontramos e por vezes falamos, não é? Que não devemos nos unir a um jugo desigual. E isso para podermos, então, destacar a questão do casamento. Mas é jugo desigual uma sociedade que não é aprovada por Deus. É jugo desigual uma transação que não tem aprovação de Deus. Temos que tomar cuidado com as nossas alianças. Temos que tomar cuidado com quem nós andamos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora observemos, os irmãos, o seguinte: uma das marcas deste tempo, do nosso tempo de hoje, é a marca da falta de compromisso. As pessoas não querem compromisso. Vivemos um tempo em que há uma busca pela liberdade, em uma distorção do que vem a ser a liberdade. A Bíblia fala o seguinte: não useis da vossa liberdade para poder dar vazão à carne. A Edmei Williams, ela pregando na quarta-feira retrasada, e aqui na quarta-feira passada o irmão Félix trouxe a reflexão, foi bênção de Deus. Deus abençoe você, irmão Félix. Muitas pessoas dando retorno, bênção de Deus. Ela na quarta-feira retrasada, a irmã Edmei Williams falou: nós somos livres para não pecar. Porque se nós permanecemos no pecado, não há liberdade. Viver no pecado é viver na escravidão. Então nós somos livres para que nós não possamos pecar. A marca deste tempo é a marca da falta de compromisso e da quebra de alianças. Os irmãos tomaram conhecimento, isso surgiu lá
veio lá da China também, que depois da pandemia tantas pessoas se divorciaram. Já reportagens saíram aqui neste sentido no Brasil. E olha só como é que a sociedade conspira contra a família. Porque eu li um artigo na internet de um jornal falando o seguinte: como que você pode se divorciar sem ter tanta dor de cabeça? Então, nem assim para poder falar, gente, aguenta um pouco aí, que vai passar esta crise, aguenta um pouco aí, não. Já está falando o seguinte, olha só, para você poder fazer sem ter tanta dor de cabeça. É dentro deste contexto até que nós observamos a incidência do suicídio. Porque numa sociedade onde as pessoas não se aliançam, numa sociedade onde a marca é o individualismo, numa sociedade onde é cada um por si, Deus por todos, como se isso fosse verdade, as pessoas estão ficando pesadas, elas estão ficando, na verdade, acometidas de uma ansiedade enorme que as paralisa, e elas, isoladas do relacionamento, elas não têm perspectiva de vida. Então, esta característica do nosso tempo é o que o filósofo chamado Zygmunt Bauman falou, que é: vivemos um tempo líquido, e nada é feito para durar. Um tempo líquido, onde nada é feito para durar. É assim que nós queremos viver? É desta maneira que nós devemos viver? Desta forma de qualquer coisa que nos arraste para lá, que nos arraste para cá, sem firmeza? Você tem sido uma pessoa que tem firmado o seu compromisso com Deus? Você tem sido uma pessoa que tem firmado o compromisso com a vida, de poder viver bem, de poder viver com qualidade? Nós estamos no meio de uma pandemia e a gente não pode pensar que este ano não está valendo. A gente não pode pensar que o ano não está valendo, né? Como eu disse no meu aniversário, não, nesse ano eu não vou celebrar o aniversário porque não está valendo. Não vale. Não podemos, com toda a adversidade do tempo, desprezarmos o tempo que nós estamos tendo, porque nós nunca mais viveremos em 2020. Então, todos nós precisamos pegar o limão e fazer uma limonada. Precisamos pegar a adversidade para crescermos com ela, para aprendermos com ela, e não para podermos potencializar o que já é problemático, para que fique ainda mais problemático. E uma forma que nós temos para que nós possamos, então, avançar e vencer as adversidades, é firmando uma aliança com Deus. É renovando a nossa aliança com Deus. É o nosso compromisso com Deus. É o nosso compromisso com Deus. O que nós vimos aqui é o seguinte: por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. Meus amados irmãos, este é o momento de nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Este é o momento, frente à vulnerabilidade da vida, frente ao fato de que nós temos visto pessoas que estavam conosco e de repente não estão mais. Tantas pessoas que partiram e têm partido. Então nós nos assustamos com isso. Por mais que nós nos protejamos desta dificuldade, deste vírus, não há uma proteção em relação à vida no que diz respeito a viver aqui eternamente. Seja desta maneira ou de outra maneira, um dia nós partiremos desta realidade. Se é assim, e assim o é, vivamos da melhor maneira possível o dia de hoje. E viver da melhor maneira possível o dia de hoje significa renovar o compromisso com Deus. E não viver, como diz aí o ditado popular, como se fosse uma pipa voada. Quem aqui já soltou pipa, né? E a pipa, quando você, né, Ricardo? Você já soltou muita pipa, não já? Solta ainda? Solta lá, você pode nem ver a pipa, que ela pode estar tão longe, mas você tem a tensão da linha. Agora, quando tem aquele estanque, que a linha arrebenta, então a pipa fica voada, ela é levada para lá, ela é levada para cá,
E aquilo que parece liberdade é, na verdade, um aprisionamento, porque ela vai cair e poderá cair na copa de uma grande árvore, na rua para o carro passar por cima. Então, nós precisamos assumir compromissos. E o nosso compromisso principal é o compromisso com Deus. Como está seu compromisso com Deus? Como você tem lidado neste aspecto da tua vida espiritual? Como que o irmão tem se relacionado com Deus? Falávamos há pouco no gabinete que a oração, na maioria das vezes, e aí eu falava com eles lá e falava por mim, em que eu oro, eu me vejo falando como que alguém que está fora de mim. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo está dentro de mim. Então na maioria das vezes eu me frago orando como se Deus estivesse lá longe, enquanto que Deus está muito perto, Ele está dentro de mim. Desta maneira, então, a oração é uma conversa para dentro de nós. Nesta maneira, então, a oração é uma reflexão, é uma meditação. Desta maneira, então, a oração não é um proliferar de palavras, uma pedição, mas uma forma de poder meditar e de poder ouvir o sussurro de Deus dentro de nós. Uma conversa gostosa com Deus dentro de cada um de nós. Mas como podemos conversar com Deus se nós, na verdade, não firmamos com Ele uma aliança? A aliança que Deus quer conosco não é uma aliança obrigatória. O profeta Oséias, ele fala que Deus nos chamou e Ele nos enlaçou com laços de amor. Eu ontem falava lá com os meus filhos, a Larissa e a Vaneide, o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Este temor comporta uma reverência, mas este temor não comporta um medo. Não comporta aquela questão de um Deus assustador, comporta uma reverência, comporta uma obediência, e é um temor que comporta o seguinte: o conhecimento de quem Deus é. Então Deus nos convida para que possamos estar com Ele no compromisso, e Ele assim o faz por um laço de amor. Guarde essa expressão, laços de amor. Guarde essa expressão. Você a ouvirá muitas vezes daqui para frente. Então Ele nos convida para que possamos ter com Ele um laço de amor, não é obrigado. Não é um laço de pegar um cavalo brabo que está no pasto, de poder pegar um boi brabo que está no pasto. É um laço que nos cativa, a que nós possamos estar com Ele. Observem bem os irmãos, que no capítulo 8, no capítulo 9 de Neemias, eles estão ouvindo a palavra, eles estão vendo e tomando conhecimento e relembrando o que Deus havia feito lá no Egito, o que Deus havia feito lá no deserto, e eles então, movidos por isso, eles agora firmam um compromisso com Deus. O que é isso? Laço de amor. É gratidão a Deus. Nos relacionamos com Ele pela via da gratidão. Agora, algumas pessoas entendem que este compromisso com Deus, ele que é caracterizado por um laço de amor, então se Deus me ama, está tudo tranquilo. Deus me ama. Então qualquer coisa que eu possa fazer, está tranquilo, porque Deus me ama. É verdade, Deus te ama muito mais do que você pode pensar e imaginar. Até quando pensa uma besteira como essa, Deus te ama. Tá? Até quando pensa em poder fazer qualquer coisa de ter o perdão de Deus, Deus o ama. Mas tem uma questão que é muito importante. Um compromisso feito com Deus através do amor, não é um compromisso em que nós vivemos numa questão onde só Deus tem uma parte a cumprir e nós não temos nada a cumprir. Daquele tipo, então, quando tem dor de barriga, procura Deus. Mas quando tudo está bem, esquece de Deus. Quando precisa, busca. Quando acha que não precisa, abandona. O verdadeiro amor, diz o texto de João, Jesus fala: aquele que ouve os meus mandamentos e os obedece e os cumpre, este é o que me ama. Então a aliança com Deus tem a ver com obediência. A aliança com Deus tem a ver com obediência.
mas eu obedeço porque eu amo, eu não obedeço porque eu sou imposto. Eu não obedeço porque eu sou obrigado, eu obedeço porque eu amo. E desta maneira, então, eu firmo este compromisso com Deus. Deus não pode se relacionar conosco de maneira íntima, se nós com Ele não queremos ter uma aliança. Não há como nós experimentarmos o que Deus tem para fazer na nossa vida, na minha vida, na vida da igreja, se nós não queremos aliança com Deus. Quem quer viver uma vida superficial vai conhecer tão somente o superficial do superficial do superficial de Deus. Não tem como poder alcançar mais se não quer aprofundar mais. Aprofundar mais tem a ver com o ato de obedecer, de obediência, tem a ver com compromisso. Compromisso firmado no amor. E nós podemos então até pegar a ilustração bíblica que fala sobre a relação de Deus com a igreja, falando que a igreja é a noiva de Cristo. Então, uma noiva, ela não vem para o altar obrigada, muito menos o noivo. Só em festa junina, né? Que tem aquele que vem lá. Mas não vem. A partir deste momento, então, eles estão ali num compromisso. O esposo, ele vai fazer de tudo para poder agradar a esposa, com as chatices que as esposas têm, porque as esposas são chatas, me perdoe. O irmão gostou, né? Porque ama. Mas as esposas vão fazer de tudo para que possam aguentar a chatice dos homens que são mais chatos do que elas, porque ama, porque tem esse laço de amor que o envolve e que faz com que possam firmar compromisso de tal maneira que então, se eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu não tenho um olhar para um outro homem, a esposa não tem um olhar para um outro homem, o homem não tem um olhar para uma outra mulher, porque tem um compromisso que está firmado. Se eu tenho um compromisso para com Deus, eu não tenho um olhar para qualquer outra pessoa. É preciso, portanto, que nós possamos fazer como aqui os judeus fizeram, firmarmos um compromisso com Deus. Eles estavam no cativeiro por conta da quebra do compromisso. Eles foram para a Babilônia por conta da quebra do compromisso. Boa parte daquilo que nós passamos e experimentamos na vida tem a ver com a quebra do nosso compromisso. A quebra do nosso compromisso com Deus. Nós somos livres para que possamos escolher qualquer coisa, mas nós não somos livres para que possamos escolher as consequências das nossas escolhas. Quando nós escolhemos errado e nos arrependemos e confessamos, conforme nós vimos aqui que eles fizeram, Deus perdoa, Deus, na verdade, joga no mar do esquecimento e, como disse Edmé Williams, coloca uma placa lá, proibido pescar. Mas as consequências da escolha, nós precisaremos enfrentar. Há quem diga que o espinho na carne que Paulo cita em 2 Coríntios 12, há quem diga, e dizem muitas coisas sobre isso, mas há quem diga que esse espinho na carne tem a ver com a memória que ele tinha do passado, onde ele perseguiu os cristãos, onde ele consentiu na morte de Estevão. Sabe o que é uma imagem de alguém ver uma pessoa morrendo aos seus pés e não fazer nada? De poder ver e não fazer nada, e agora, ele então, que já tem a experiência com Cristo, ele faz, mas aquele homem era um homem de Deus, e eu consenti na morte dele. Há quem diga que esse espinho era, na verdade, esse tormento emocional, daquilo que ele tinha feito antes, daquilo que ele tinha realizado antes. Deus perdoou Paulo, mas Deus não apagou a história de Paulo. Deus nos perdoa, mas Ele não apaga a nossa memória. Mas o que Ele fez com Paulo e o que Ele faz conosco? Ele dá graça. Amém, irmãos? Ele dá graça. Disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Eu quero te dar graça, e graça é bálsamo de refrigério para nós podermos vencer as nossas culpas, vencermos os nossos complexos, para que nós possamos avançar.
Depois do capítulo 8, do capítulo 9, quando o povo ouve a palavra de Deus, quando o povo confessa os pecados a Deus, agora eles firmam um compromisso com Deus. Firmar um compromisso com Deus é tirar a vida cristã de um mero emocionalismo. Porque tem pessoas que, numa emoção, decidem uma coisa e saem do ambiente que envolvia aquela emoção, elas esquecem. No culto, por vezes num cântico, numa participação musical, numa palavra, então ali emocionados dispõem, mas saem do ambiente e elas esquecem o que elas tinham feito. Meus amados irmãos, nós não podemos ignorar nossas emoções, mas não podemos pautar nossas decisões em cima de emoções. A nossa decisão tem que ser firmada a despeito das nossas emoções, das nossas sensações. E se a minha emoção na relação para com Deus não me leva a poder assumir um compromisso com Ele, então tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu recebi, não valeu de nada. Desta maneira, então, que eles tendo ouvido o que eles ouviram, o que Deus tinha feito, eles agora firmaram um compromisso, e eles têm ali algo que eles querem colocar perante Deus. E diz que eles firmaram, então, uma aliança fiel por escrito. Uma aliança fiel por escrito. Nós não podemos ter uma aliança com Deus que seja uma aliança que não esteja firmada na convicção do nosso coração. O que eles fizeram não foi uma aliança qualquer, foi uma aliança fiel, redigida, sancionada na presença de todos. A aliança é o que nós assumimos com Deus, com outras pessoas, mas que nós não necessariamente a escondamos. Pense, vamos voltar à metáfora do casamento. Um homem casado, lá na década de 70, 80, quando uma esposa via o esposo sem aliança, cadê a aliança? Uma desculpa era o seguinte: eu fui lavar as mãos, perdi. Caiu na pia do banheiro. Pode acontecer. Eu tinha uma aliança bem fininha, em que na praia ela saiu. Mas isso permeava alguma coisa do tipo, então, eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho uma aliança, que eu sou casado. Eu não quero que as pessoas me vejam com fulano de tal, com ciclano, com beltrano. E assim tem gente que eu não quero que me vejam como crente. Porque hoje, na verdade não somente hoje, mas vamos dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Ser crente tem que ter muita convicção, irmãos, porque o que está saindo na manchete, pastor preso, a outra que diz que a pastora mandou matar o esposo, conluio, não sei o quê. Então, mais do que nunca, as pessoas estão olhando para você e falam assim: você é crente? E fazem aquela generalização, sabe? Porque há uma tendência enorme de poder generalizar. Não, mas se você é crente, então você é igual àquele que fez. Se você é pastor, então você é igual àquele que fez. E tem que ter muita postura, muita convicção, muito tutano espiritual para poder mostrar naturalmente que você é diferente. A luz não faz força para brilhar, você não deve fazer força para brilhar. Não tem que provar nada para ninguém de quem você é. Não tem que provar a sua espiritualidade, não tem que provar que você é mais crente, não tem que provar nada. Tem que tão somente viver e pronto. Não tem que provar nada para ninguém. É só viver o Evangelho. Agora, este Evangelho, ele passa por um compromisso que é assumido publicamente. Uma aliança para com Deus tem que estar fundamentada no entendimento e no discernimento espiritual que nós temos dele. No capítulo 10, aqui no versículo de número 28, fala: todos os que tinham saber e entendimento firmemente aderiram. Então a aliança é fruto do conhecimento de Deus. Esse povo peca, né? Porque eles não conhecem as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, se nós não conhecemos mais de Deus, não vou falar se nós não conhecemos Deus, porque ninguém conhece Deus na plenitude. Mas se nós não conhecemos mais de Deus, se nós não aprofundamos o nosso relacionamento para com Ele, a nossa aliança é uma aliança muito vulnerável.
Porque é na medida em que nós conhecemos que nós vamos sendo cativados. Tem a música que fala, né? Cativou, disse alguém. O Pequeno Príncipe, o livro fala, você é responsável por aquilo que você cativa. Então a relação para com Deus é uma relação de ser cativado. É uma relação então que nós firmamos porque nós entendemos. Você entende o que Deus tem para você? Você tem entendimento espiritual? Você tem compreensão? Entende que quando Deus fala que não é para lá, porque Ele não está querendo lhe maltratar? Entende que quando Ele fala não vai por ali, é porque Ele não está querendo te frustrar? Você tem entendimento de Deus? Você sabe quem é Deus? Você aprofunda teu relacionamento para com Deus? Muitas pessoas se revoltam com Deus e Deus não tem problema algum com isso. Deus não tem problema algum com isso, porque Deus entende o que é do coração do homem, mas muitas pessoas se revoltam com Deus por falta de entendimento. Observem bem que Jó, em algum momento, até ele também se revoltou com Deus, mas em outro ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. O que é isso? Entendimento. Entendimento espiritual. Ah, mas perdi um ente querido, perdi. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. É entendimento espiritual. Entendimento nós recebemos pelo Espírito Santo de Deus. Uma aliança para com Deus tem que estar firmada numa decisão sincera de fazermos o que Deus espera que nós façamos. No final do capítulo de número 10, nós encontramos o seguinte, o povo dizendo, não abandonaremos o templo do nosso Deus. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Uma decisão, porque a compreensão era a seguinte, que Deus morava no templo. Lá naquela época, era a compreensão de expressão, era Deus aqui, nessa estrutura. Nós sabemos hoje que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós não vamos abandonar. O que significa isso? Nós não vamos deixar o que Deus tem para realizar na nossa vida, na minha vida, eu não vou abandonar. Nós não cantamos isso, irmão Bira? Eu não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar. Na verdade, quando nós abandonamos Deus, Deus continua sendo Deus. Mas quando nós também o abandonamos, nós deixamos de ser praticamente ninguém. Porque nós precisamos de Deus, assim como precisamos do ar que nós respiramos. Desta maneira, então, restaure os seus sonhos e reconstrua a sua vida, mas faça isso na presença e na dependência de Deus. Não faça isso colocando a sua relação para com Deus como refém. Não faça isso abrindo mão da tua convicção, não faça isso abrindo mão da tua fé, não faça isso abrindo mão do teu compromisso. Olha, restaure os seus sonhos e reconstrua a sua vida, mas faça isso na presença de Deus. Tem gente que não pode ser abençoada, se é que eu posso dizer assim. Diria que talvez nós nos comportamos assim, porque a bênção que nós pedimos, quando nós recebemos, às vezes nós não valorizamos. E aí eu vou colocar mais uma vez o casamento. Nós, casados, os pais, os filhos com os pais, às vezes a gente não reconhece o tesouro que a gente tem nas mãos. Aí depois, quando a gente perde, ou quando alguém perde, é que vai imaginar, porque eu era feliz e não sabia. Uma mulher para aguentar você, só a tua mulher mesmo. Tá? Um homem para poder aguentar você, só ele mesmo, teu esposo mesmo. Um homem e uma mulher para poder te aguentar como filho são teus pais mesmo. É assim, gente. É desta maneira que funciona. Não podemos querer buscar o nosso progresso na vida material, na vida financeira, longe de Deus. Porque vai dar errado, não vai dar certo. Desta maneira, então, o povo, eles, depois de terem passado por aquele mover
O capítulo 8 e o capítulo 9 é um mover, é um avivamento. O povo chora, o povo tem vontade de ler a Bíblia, o povo confessa os pecados. Mas aí eles falam, agora nós temos que firmar um compromisso. Porque se tem essa vontade de ler a Bíblia, se tem esse choro, se tem essa confissão de pecados, mas se não diz, Senhor, a partir de agora eu vou ser diferente, é emocionalismo. Que Deus nos dê a graça de, em conhecendo mais dEle, nós firmarmos um compromisso com Ele, para que nós possamos então avançar na nossa vida, valorizando esta aliança, não abrindo mão desta aliança, para que nós possamos alcançar os nossos sonhos e para que nós possamos reconstruir a nossa vida. Amém, irmãos?